Minha namorada me dizia que eu era paranoico, até que o karma descobriu a verdade. Oi, Reddit. Criei essa conta só pra isso porque, sinceramente, eu não tenho com quem conversar sobre isso agora. E porque eu sei que muita gente aqui já passou por coisa parecida, só que nunca pensei que seria o meu caso. Eu namorava Lara há quase 3 anos. Quer dizer, achava que namorava. Achava que tinha uma parceira. Achava que estava construindo alguma coisa real. Mas vamos do começo. Como era a Lara? Bom, a Lara é, ou parecia ser, o tipo de mulher que todo mundo admira. Simpática. Carismática. Inteligente. Fala bem. Tem uma presença que ilumina o ambiente. E eu? Bom, eu sempre fui mais reservado. Não sou feio, nem socialmente desajeitado, mas definitivamente não sou alguém que chama atenção. Quando ela demonstrou interesse em mim, eu fiquei chocado. Hoje, eu percebo que esse choque foi o primeiro tijolo da armadilha. Algo em mim já acreditava que eu estava ganhando mais do que merecia. Não porque eu não prestasse, mas porque ela fazia questão de reforçar isso. No começo era sutil. Você é tão tímido, devia agradecer por ter alguém como eu para equilibrar. Se não fosse eu insistir, você nunca teria chance comigo. Eu ria, achando que era brincadeira. Mas, não era. Eu sempre fui transparente. Não sou de fuçar celular, não sou paranoico, não tenho inseguranças extremas. Mas depois de 1 ano e meio juntos, algo começou a mudar. Ela ficava mais tempo no celular. Sempre com o aparelho virado para baixo. Sempre com o volume desativado. E usando o WhatsApp web no modo privado. Eu perguntei um dia. Você tá falando com quem tanto assim? E ela riu. Aquela risada. De deboche. Com gente normal, que não acha que tudo é suspeito. Eu nem tinha acusado nada. Só perguntei. Mas a forma que ela virou a situação contra mim, deixou um gosto ruim. Na semana seguinte, ela começou a dizer que eu estava controlador. Que eu estava criando paranoias. Que eu estava projetando inseguranças. Meus amigos diziam. Bru, ela está te virando do avesso. Isso é clássico. Mas eu achava que eles estavam exagerando. Afinal, ela sempre aparecia na rede social como a namorada perfeita. Fotos juntos. Declarações. Meu amor pra cá. Minha vida pra lá. Era impossível conciliar a Lara pública com a Lara privada. Tudo explodiu numa noite de sexta-feira. Ela disse que ia sair com amigas. Normal. Sem problemas. Mas uma das amigas postou um story, e eu vi a Lara lá. Não com amigas. Com um cara. Um cara que eu nunca tinha visto. Um cara que segurava a cintura dela como se fosse algo normal. Mandei mensagem perguntando. Você não ia sair com as meninas? Ela demorou 32 minutos para responder. Você é insuportável. E me bloqueou. Sim. Ela me bloqueou, porque eu perguntei. Eu fiquei tentando me convencer de que eu estava exagerando. Mas a imagem dela com o cara não saía da minha cabeça. No dia seguinte, ela apareceu na minha casa como se nada tivesse acontecido. Quando perguntei sobre o cara, ela respondeu. É primo de uma das meninas. E você só viu recorte de história errado. Você cria coisa na sua cabeça. Eu tentei insistir. E ela começou a chorar. Chorar. Como se eu fosse o vilão. E ainda teve a audácia de dizer. Eu não sei por quanto tempo vou conseguir ficar com alguém tão desconfiado. E assim. Eu pedi desculpas. Sim, Reddit. Eu pedi desculpas. Hoje eu tenho nojo de mim naquele momento. Depois disso. Qualquer pergunta era paranoia. Qualquer insegurança era psicose. Qualquer tentativa de conversar era controlar. E quanto mais ela me chamava de louco, mais eu me sentia louco. O que eu não sabia é que esse era o plano desde o começo. Porque a Lara não era só manipuladora. Ela era cuidadosa. Ela cria versões rearranjadas da realidade. Ela moldava narrativas. Ela se defendia antes mesmo de ser acusada. E quando você vive com alguém assim todos os dias, você começa a duvidar de si mesmo. Eu queria dizer que descobri tudo de forma cinematográfica, tipo filme, mas a real é que foi pior. Porque quando a verdade aparece devagar, ela machuca em camadas. Mas vamos por partes. Depois da noite do story, a Lara ficou ainda mais estratégica. Não parou de sair, mas passou a anunciar melhor. Vou com as meninas, tá? Hoje é só jantar e vinhozinho. Tô cansada, vou dormir na casa da minha amiga pra não pegar Uber. Ela aprendeu com um erro. Não cometeu o mesmo deslize de novo. Mas a sensação continuava. E quem já sentiu isso sabe, não é paranoia. É instinto. É o corpo tentando te avisar o que sua mente está tentando ignorar. Eu trabalhava num home office tranquilo. No meu bairro tem uma cafeteria pequena onde eu sempre pego café no mesmo horário, umas 15h30. E um dia, eu estava lá aguardando meu cappuccino, quando 2 garotas atrás de mim começaram a cochichar. Ela tava ontem com o cara de novo. Tá ficando arriscado, ele é comprometido.
Não era sobre mim, óbvio. Conversas aleatórias acontecem. Mas a minha mente travou naquela palavra. Arriscado porque ele é comprometido. Quando virei casualmente, só para ver quem era, eu vi algo que gelou minha espinha. Uma das meninas era amiga da Lara. Não amiga próxima, mas amiga o suficiente para eu já ter visto em fotos. E quando ela me viu, arregalou os olhos. Como se tivesse sido pega falando algo proibido. Ela cutucou a outra e as duas saíram quase de fininho. Eu fiquei parado ali, sentindo o estômago afundar. Uma onda de calor tomou meu peito. Não era prova. Mas era o primeiro indício externo, e não vindo da minha cabeça. Cheguei em casa e mandei mensagem. Você vai sair hoje? Demorou 42 minutos para responder. Talvez. Por quê? E mesmo sem motivo, ela já ficou na defensiva. 2 semanas depois, eu estava mexendo numa gaveta procurando um comprovante quando encontrei um recibo dobrado, tipo cupom fiscal. Um restaurante caríssimo. Bem longe da nossa rotina. Data? Uma terça-feira. Dia que ela disse que tinha ficado doente e ido dormir cedo. Naquele dia eu tinha levado sopa até a casa dela. Mas no cupom fiscal. 2 pratos. Um vinho caro. Uma sobremesa compartilhada. E o pior? Era um restaurante romântico. Aquele momento. Eu senti raiva, tristeza, vergonha, tudo ao mesmo tempo. Quando confrontei ela, ela fez o que manipuladores fazem. Primeiro, negação absoluta. Depois, indignação moral. Depois, inversão da culpa. Nossa, você mexeu nas minhas coisas. Você precisa de ajuda. Sério. Tá me acusando porque se sente inferior. Isso é aluguel de cabeça. Você tá imaginando filmes. Ela dizia que o cupom era da colega dela com o namorado. Que ela só guardou sem querer. E eu? Eu quis acreditar. Eu precisava acreditar, porque admitir a verdade significa admitir que você foi enganado por muito tempo. Mas o destino não dependia mais da minha negação. O universo, Deus, karma, energia, chame do que quiser. Mas algo maior decidiu intervir. Porque uma semana depois aconteceu a noite que mudou tudo. Lara disse. Vou ficar até tarde, reunião chata. Não me espera. Isso já tinha acontecido antes, mas dessa vez ela estava nervosa demais. Falando rápido. Evitando contato visual. Eu já não confiava nela, mas também não queria ser um namorado louco. Então eu decidi deixar rolar. Deixar o destino agir. Mas o destino agiu rápido demais. Às 21h43, meu telefone toca. Era o amigo do primo do colega, não muito próximo, mas que trabalhava no mesmo prédio que a Lara. Ele nunca me ligava. Era tão aleatório que até pensei que era engano. Eu atendi. Ele disse, sem rodeios. Mano, eu não sei o que tá rolando entre vocês, mas eu tô vendo a Lara agora no estacionamento. Eu até respondi. Sim, reunião até tarde. Ela me avisou. E ele? Reunião? Cara, ela tá saindo com um sujeito. Eles entraram no carro juntos. E, desculpa, mas, eles se beijaram. Eu senti uma descarga elétrica passando pelo corpo. Minhas mãos ficaram dormentes. Eu não conseguia respirar. A voz dele ficou longe, como num túnel. Achei que você devia saber. Desliguei. Sentei no chão. A sensação era simples. Ela realmente estava me traindo. E eu não era louco. Eu nunca fui louco. Todas as brigas inúteis. Todas as acusações dela. Todos os choros falsos. Todos os você tá delirando. Era tudo mentira. E eu vivia acreditando. Por alguns minutos, chorei. Depois, eu senti uma calma estranha. Uma calma nova. Diferente. A calma de quem percebe que a culpa nunca foi dele. A calma de quem está despertando da manipulação. Eu não ia até o local. Não ia causar escândalo. Mas o universo quis que eu soubesse mais. Porque às 22h18 ela me mandou. Ainda na reunião. Chato demais. E nesse exato momento, o amigo mandou mensagem. Eles acabaram de entrar num hotel. Só 3 palavras que destruíram anos de mentira e construíram a minha nova verdade. Entraram num hotel. Boa reunião. E não falei mais nada. Ela visualizou. Ignorou. E seguiu com a vida dupla dela. Na manhã seguinte, ela veio comigo como sempre faz depois de mentir, com atitude de anjo. Comprou café pra mim. Trouxe croissant. Falou que me amava. E eu só observava. Não falei nada. Ainda não. Porque manipulação é uma guerra silenciosa, e agora eu finalmente sabia onde estava o campo minado. E Reddit. É aqui que vocês entram. Porque eu vou precisar de ajuda para decidir exatamente como expor a verdade. Porque sim, eu vou expor. Mas calma. Primeiro deixem-me contar tudo até o fim. É agora que o karma começa a se organizar. Eu sei o que vocês vão comentar.
Eu li muitas histórias aqui. Eu sei que vocês vão perguntar. Por que você não terminou na hora? E eu sei que, do lado de fora, parece simples. Parece óbvio. Parece o único caminho lógico. Mas quando você vive anos com alguém que te condiciona emocionalmente, que te ensina a duvidar da própria percepção, que embaralha causa e efeito, que faz você pedir desculpas por coisas que você não fez. É como quebrar um vício. Como sair de um culto. Como recuperar a visão depois de anos no escuro. Eu não tinha só uma namorada. Eu tinha um sistema implantado na mente. Mas eu não estava mais cego. E quando a visão volta, a primeira coisa que você faz é observar. Porque quem age no impulso perde a vantagem. Na manhã depois da traição confirmada, a Lara estava radiante. Literalmente cantando na cozinha, fazendo panquecas, beijando minha nuca. Era o comportamento clássico pós-traição. Extremamente carinhosa. Extremamente presente. Extremamente namorada perfeita. O que me deixava ainda mais nauseado porque eu sabia onde aquela boca esteve poucas horas antes. Ela sentou no sofá, jogou as pernas por cima das minhas e disse: Eu sonhei com a gente viajando. Eu só a observei. Ela falava como atriz. Cada gesto tinha intenção. Cada sorriso tinha cálculo. E quanto mais eu analisava, menos humano ela parecia. Quando fui ao banheiro e lavei o rosto para tentar organizar meus pensamentos, ouvi o celular dela vibrar na sala. Vibrações curtas, rápidas, repetidas. Mensagens. Naquele padrão de alguém que sabe que ela deveria responder. Quando voltei, ela tinha virado o aparelho. É impressionante como uma pessoa que não tem nada a esconder não esconde nada. Mas a Lara vivia num teatro com cortinas pesadas. E justo naquele dia, ela cometeu um deslize pequeno, porém precioso. Ela deixou o celular destravado por um segundo antes de apagar a tela. Eu vi um nome. Só um nome. Mas foi o suficiente. Félix. Eu não conhecia nenhum Félix. Ela nunca mencionou nenhum Félix. E o nome apareceu com 2 corações. Não emojis de coração, mas os 2 pontinhos vermelhos que aparecem do lado do nome quando a pessoa envia diversas mensagens seguidas. O que significava? Ele estava falando com ela antes de ela acordar. E ela não respondeu. Porque estava comigo. Eu não queria confrontar. Não ainda. O que eu queria era entender. Não para voltar com ela. Não para discutir relação. Mas para garantir que, quando eu saísse, seria definitivo. E para que, quando o karma chegasse, e ele chegaria, fosse implacável. No fim do dia, tomei uma decisão simples. Parecer normal. Parecer calmo. Parecer o mesmo cara manipulado. Por que manipuladores só abaixam a guarda quando acham que estão no controle? Quando eu estava indo embora para casa, não dormíamos juntos todos os dias, ela disse. Você tá estranho. Eu. Só cansado. Ela apertou os olhos. Analisando. Buscando sinais. Lara sempre acreditou que conseguia ler pessoas. Ela só era boa em manipular pessoas previsíveis. Então ela tentou uma tática que sempre funcionava antes. Vem dormir comigo hoje. Eu recusei. Ela ficou rígida. E aí? Ela fez o que narcisistas sempre fazem quando perdem microcontrole. Começou a me acusar de algo inexistente. Você deve estar falando com alguém. Essa sua frieza só aparece quando você tá aprontando. Sinceramente, tô começando a ficar preocupada com a sua lealdade. Sim. Ela. A pessoa que entrou num hotel com outro homem 12 horas antes. Estava me dizendo isso. Eu me segurei para não rir. Mas mantive a postura neutra. E aí veio o momento mais revelador. Quando ela percebeu que não estava conseguindo me provocar, ela mudou totalmente o comportamento, como um interruptor sendo ativado. Desculpa, amor. Eu só tô sensível. Eu te amo, tá? Eu respondi. Eu sei. E saí. Quando cheguei em casa, contei tudo a 2 amigos, Lucas e Gabriel. Eles já suspeitavam da Lara há meses, mas dessa vez, o tom deles não foi de consciência, e sim de operação. Lucas disse. Mano, se você quiser prova real, eu posso conseguir. Gabriel complementou. Eu conheço um cara que já viu ela com alguém no shopping outro dia. Ele trabalha lá. Era como se o universo estivesse cansado da minha cegueira. As peças começaram a surgir de todos os lados. Eu não pedi nada a ninguém. Mas a verdade decidiu ser encontrada. 2 noites depois, Gabriel me manda mensagem. Bru, confirma comigo, sua mina usa casaco verde militar. Sim. Era o casaco favorito dela. Ela usava praticamente toda semana. Ele respondeu. Então, você não vai gostar disso. E me mandou foto dela entrando no shopping. Com o mesmo cara do story. Olhando para ele com aquela expressão de intimidade que não se finge. Com a mão na nuca do cara. E o cara tocando a cintura dela. Às 20 horas de uma quarta-feira em que ela me disse que estava com cólica e fora dormir. Eu senti aquela sensação de descida de montanha-russa.
O estômago subiu. A garganta fechou. As mãos ficaram frias. E aí veio a última foto, a pior. Eles se beijando. Não era beijo de erro. Era beijo de quem se conhece. De quem se deseja. De quem já fez aquilo muitas vezes. E o pior? Ela estava sorrindo. Sorrindo como nunca sorriu para mim. Quando ampliei a foto, vi algo simples. Ela estava usando a pulseira que eu dei de aniversário. 2 dias antes. Ela tinha usado meu presente para ir encontrar o amante. Esse detalhe não importa para muita gente, mas para quem já foi manipulado. É a prova de que a pessoa nunca se importou com você. Nunca. Nem um pouco. Eu não chorei. Ali, a dor se transformou em uma coisa nova. Determinação. Eu passei anos sendo moldado por ela. Mas agora eu via o quebra-cabeça inteiro. E quando você entende o quebra-cabeça, você para de ser peça. E vira o jogador. No dia seguinte, ela apareceu no meu trabalho de surpresa. Maquiada, cheirosa, arrumada como se fosse para um encontro. Ela sempre fazia isso depois de sair com o amante, vinha compensar. Chegou abraçando, beijando, dizendo: eu senti tanto sua falta ontem. A gente precisa passar mais tempo juntos. Eu olhei para ela, sério, firme, e disse: você tem razão. A gente precisa. O sorriso dela cresceu. Ela pensou que eu estava voltando ao papel previsível. Mas aí eu acrescentei: sexta, eu quero ir com você no seu trabalho. Quero conhecer sua equipe. Você sempre fala tanto deles. As pupilas dela dilataram. Ela congelou por 0,5 segundo, só perceptível para quem conhece manipulação. Por quê? Ela perguntou com a voz baixa. Curiosidade. Quero saber com quem você passa tanto tempo. Ela. Nossa, que invasivo. Eu. Ué, você mesma disse que eu preciso confiar mais. E confiar inclui convivência. Ela tentou sorrir, mas o rosto dela virou uma máscara trincada. E ali, eu soube. Ela estava com medo. Medo real. E medo é o começo do fim de todo manipulador. Depois falamos sobre isso. Te amo. E dei um beijo rápido nela, o suficiente para ela acreditar que eu ainda estava sob controle. Quando ela virou para ir embora, eu vi algo que nunca tinha visto antes: pânico. Ela saiu mexendo freneticamente no celular. Provavelmente avisando o Félix. Provavelmente tentando organizar mentiras. Provavelmente percebendo que o terreno começava a afundar. A primeira queda. O primeiro impacto do karma. E isso, Reddit, foi só o começo. Porque o que veio depois foi devastador. Para ela. E libertador para mim. Eu queria dizer que fui forte, que deletei a Lara da minha vida como alguém que fecha um livro e segue adiante. Mas a verdade é que o vazio veio primeiro. Mesmo depois de expor tudo e finalmente enxergar a realidade, meu cérebro ainda voltava para a sensação viciante da manipulação dela. É ridículo, eu sei. Mas quando alguém mexe com a tua cabeça por tanto tempo, aquilo vira padrão. A paz estranha soa como abandono. Mas ok, vamos à parte que vocês querem. O karma. E o melhor é que eu não tive que fazer absolutamente nada. Eu só respirei e deixei as peças caírem. Alguns dias depois da exposição, uma amiga dela, uma das poucas pessoas que ainda falavam comigo, me mandou mensagem. Cara, você virou assunto no bloco inteiro. Ela tá ferrada. Pelo visto, a Lara tinha criado uma versão oficial da história na faculdade. Que eu era controlador, ciumento, que inventava coisas, que ela estava tentando terminar há meses e que eu estava obcecado. Clássico gaslighting. Mas quando saiu o vídeo do teatro, todo mundo viu a verdade. O vídeo circulou nos grupos de turma, nos grupos de trabalho da faculdade, até em grupos de ex-alunos. A galera assistiu ao vivo ela chamando o cara de amor enquanto eu estava parado ali, existindo. O Diego, o colega de teatro que ela traiu comigo, tentou minimizar. Ah, mas isso não é traição, era só uma brincadeira entre amigos. Mano. Ele falava isso enquanto passava a mão nas costas dela no vídeo. Amigos não fazem afagos lombares com intenção de derreter pessoas. E a melhor parte. Ele tinha namorada. Pois é. Ela descobriu o vídeo também. E aí, meus amigos? Virou um show de horrores de duas manipulações batendo de frente. A namorada dele terminou com ele na frente do bloco, gritando. Que tipo de canalha você é, Diego? Você me fez passar como uma idiota. A Lara ficou branca. Ele ficou vermelho. As pessoas gravaram. Eu assisti o vídeo mais 13 vezes enquanto comia pipoca. Eles tentaram fingir que estavam juntos agora, mas ninguém acreditou. Os professores começaram a evitar os dois. A galera do teatro cortou ambos dos próximos projetos. Perderam pontos em avaliações práticas por postura não profissional. Tudo acontecendo sem eu mover um dedo. Até que um dia, e essa parte é surreal, a própria mãe dela me ligou. Eu jamais tinha falado com a mulher. Quando vi o nome no celular, achei que fosse trote. Mas ela disse.
Filho, você tem um tempo para conversar? Filho. A mulher me chamou de filho. Eu até sentei. Ela continuou. Eu vi o vídeo, e eu queria pedir desculpas pela minha filha. Sim, a mãe pediu desculpas por ela. E ainda acrescentou. A Lara tem esse comportamento desde adolescente. Sempre usa as pessoas, sempre manipula. Você não foi o primeiro. Mas espero que seja o último. Naquele momento, tive certeza. Eu finalmente estava livre. Não porque ela disse isso. Mas porque eu consegui ouvir sem sentir dor. Era só, esclarecedor. Como quando você vê a raiz de tudo, e percebe que jamais teve chance de ser diferente. Depois dessas semanas, o Diego terminou com ela. Ela perdeu metade dos amigos. Os professores a marcaram negativamente. O grupo de teatro cortou ela completamente. A mãe dela passou a tratá-la como projeto de reabilitação emocional, palavras da própria mãe. E eu? Eu só estava vivendo minha vida, reconstruindo a cabeça, lendo os comentários de apoio que vocês deixavam e pensando. Caramba, o karma tem timing perfeito. A melhor parte. Eu não precisei jogar nada na cara dela. Ela viu minha indiferença. E isso a destruiu mais do que qualquer vingança. Por que manipuladores entram em pânico quando perdem a plateia? E eu saí do teatro. Literalmente. Se vocês acharam que a Lara ia aceitar o fracasso e seguir em frente, claramente não entendem como funciona a mente de alguém que acredita que o universo deve girar ao redor dela. Manipuladores não desistem. Eles fazem rebranding. E a próxima fase da Lara foi exatamente essa. Nova versão, agora com arrependimento falso incluído. Foram exatamente 18 dias desde a treta até ela mandar mensagem. Eu sei porque eu contei. Às 23h48. Nada mais manipulador do que aparecer tarde da noite, quando a pessoa está emocionalmente vulnerável. A mensagem dizia: Ei, eu sei que você provavelmente ainda me odeia, mas queria dizer que estou indo na terapia. Estou tentando ser uma pessoa melhor. Tradução. Deixa eu abrir uma brecha para voltar a te manipular aos poucos. Eu não respondi. Aí veio outra. Eu também sofri com tudo isso, sabia? Tudo isso. O escândalo que ela mesma causou. E como eu continuei ignorando, ela mandou. Eu senti tua falta hoje. E essa foi a parte que eu vi claramente a armadilha. Ela não estava dizendo: Você é importante. Ela estava dizendo: Vem validar meu ego de novo porque o resto do mundo não tá fazendo mais. Eu deixei no vácuo. Ela ficou online por mais 5 minutos e depois sumiu. Comigo não funcionou? Ela tentou contornar. Começou a se aproximar dos meus amigos. Mandou mensagem para minha amiga Carol. Oi Carol, tô passando por uma fase difícil, posso conversar contigo? A Carol respondeu. Conversa com teu espelho, querida. Você precisa ver tua própria cara. E a Carol ainda me mandou o print e disse. Tô limpando o terreno por aqui para você não ter dor de cabeça. Melhor pessoa. Tentou falar com meus colegas de trabalho do curso técnico. Eu sei que o Nathan contou a versão dele, mas eu queria te explicar o outro lado. E o pessoal respondeu. Não precisamos. Nós vimos o vídeo. A Lara entrou em pânico social. Era como assistir um castelo de cartas caindo em câmera lenta. Essa parte é clássica. Toda pessoa que a pega fazendo algo podre tenta se proteger dizendo: Estou fazendo terapia. E antes que alguém venha comentar. Mas ir para terapia é positivo. Sim, é. Mas a Lara não estava indo para melhorar. Ela estava indo para dizer para os outros que estava indo. Comportamento de manipuladores. Começou a postar stories. Foto do consultório. Caderninho de anotação. Frase de autoajuda. Hashtag processou de cura. Mas quem realmente está se curando não costuma fazer marketing da própria redenção. Ela não estava curando nada. Ela estava tentando limpar a reputação. Mas ninguém comprou. Depois de um mês sem resposta minha, ela tomou a pior decisão possível. Foi até meu prédio. Sem avisar. Me mandou mensagem enquanto estava no portão. Desce, por favor. Eu só quero conversar. Nem ferrando. Respondi. Não vou descer. E você não deveria estar aqui. Ela então usou a carta mais infantil do baralho. Então eu vou subir. A portaria barrou. Amém, interfone. Ela começou a chorar ali mesmo, no portão, alto o suficiente para tentar me constranger na frente do porteiro. E ainda gritou. Eu mudei. Mudou. De lugar, agora é na calçada. O porteiro olhou para mim, levantou uma sobrancelha tipo. É essa aí que você namorava? Eu só respondi. Infelizmente. Depois de uns 10 minutos fingindo crise emocional teatral, ela foi embora. Agora vem a parte boa. A faculdade anunciou um projeto novo de teatro, com bolsa parcial. Era a chance da Lara limpar a imagem dela. Ela se inscreveu empolgadíssima. E o Diego também. Já dá para imaginar que isso não ia acabar bem.
Durante a seletiva, eles tiveram que fazer uma cena improvisada. E adivinha? Eles brigaram no palco. Ao vivo. Na frente dos avaliadores. Gritaram mesmo. Ela chamando ele de canalha. Ele chamando ela de manipuladora. Os dois jogando a traição na cara um do outro. Foi tão feio que os avaliadores interromperam a audição. Resultado? Ambos desclassificados por comportamento antiético. E essa foi a primeira vez que eu sinceramente agradeci por ter levado chifre. Se eu estivesse naquela bagunça, seria eu passando vergonha. Depois da desclassificação, ela me mandou outro textão. Eu percebi que você era a única pessoa que realmente se importava comigo. Eu quero tentar de novo. Eu sei que dá pra recuperar tudo se você me der uma chance. Tudo igual ela mesma. Eu não estava incluído ali. Respondi algo que eu queria há muito tempo. Eu não te odeio. Mas eu também não te amo mais. O que acabou não foi o relacionamento, foi a tua oportunidade. Ela leu. Não respondeu. Nunca mais tentou nada. E foi assim que eu soube que o ciclo estava finalmente encerrado. Agora vem a parte boa. A faculdade anunciou um projeto novo de teatro, com bolsa parcial. Era a chance da Lara limpar a imagem dela. Ela se inscreveu empolgadíssima. E o Diego também. Já dá pra imaginar que isso não ia acabar bem. Durante a seletiva, eles tiveram que fazer uma cena improvisada. E adivinha? Eles brigaram no palco. Ao vivo. Na frente dos avaliadores. Gritaram mesmo. Ela chamando ele de canalha. Ele chamando ela de manipuladora. Os dois jogando a traição na cara um do outro. Foi tão feio que os avaliadores interromperam a audição. Resultado? Ambos desclassificados por comportamento antiético. E essa foi a primeira vez que eu sinceramente agradeci por ter levado chifre. Se eu estivesse naquela bagunça, seria eu passando vergonha. Depois da desclassificação, ela me mandou outro textão. Eu percebi que você era a única pessoa que realmente se importava comigo. Eu quero tentar de novo. Eu sei que dá pra recuperar tudo se você me der uma chance. Tudo igual ela mesma. Eu não estava incluído ali. Respondi algo que eu queria há muito tempo. Eu não te odeio. Mas eu também não te amo mais. O que acabou não foi o relacionamento, foi a tua oportunidade. Ela leu. Não respondeu. Nunca mais tentou nada. E foi assim que eu soube que o ciclo estava finalmente encerrado. Muita gente pediu para eu atualizar o que aconteceu depois de tudo, então aqui vai a parte final, aquela em que eu finalmente entendi que o karma dela não era a minha vitória. A minha vitória era a minha liberdade. E sim, essa é a última parte da saga. Depois da cena no portão e da desclassificação dela no projeto, algo mudou. Eu acordei num sábado, do nada, e percebi que o pensamento dela não estava mais no fundo da minha cabeça. Não tinha mais aquela sensação de peso, de espera, de autoculpa, de será que ela volta? De será que fiz certo? Eu só estava ali, respirando, com a mente limpa pela primeira vez em muito tempo. Foi quando caiu a ficha. A sensação de paz é o maior sinal de que você saiu de uma relação tóxica. Eu sempre imaginei que a cura viria com um grande momento emocional. Mas não. Ela veio com silêncio. E esse silêncio era meu. A primeira coisa que eu perdi no relacionamento foi minha confiança. A Lara era tão habilidosa em me fazer sentir errado que, aos poucos, eu parei de fazer piadas, falar minhas opiniões, me arrumar, chamar amigos para sair, iniciar projetos. Minha vida tinha virado uma rodovia de mão única. Tudo ia para ela, nada voltava para mim. Então decidi reconstruir isso com pequenos passos. Comecei a voltar a treinar, tocar violão, jogar bola com meus amigos, estudar com foco de verdade, dormir mais, comer melhor, socializar sem medo de pisar em ovos. E foi aí que percebi o tamanho do estrago. Eu achava que estava bem. Na verdade, eu estava sobrevivendo. E essa fase nova não era felicidade plena. Era só saúde mental básica. Mas para quem saiu de um redemoinho emocional, isso já parecia um milagre. Depois de uns meses, conheci alguém. Não vou entrar em muitos detalhes porque essa história não é sobre ela, mas quero dizer uma coisa que me bateu forte. Ser bem tratado parece estranho quando você vem de uma relação abusiva. As primeiras semanas eu fiquei desconfiando, esperando manipulações escondidas, analisando cada frase, imaginando traição onde não tinha, me policiando para não ser ruim. Só que essa nova pessoa era simples, direta, honesta, e não fazia joguinhos emocionais. Teve um dia que ela me disse: "Você pode relaxar, tá? Eu não tô competindo com você, nem te testando." Cara, eu quase chorei. Era tão estranho que alguém só quisesse o meu bem. E essa estranheza me mostrou claramente o tipo de relacionamento do qual eu tinha escapado. Muita gente me pergunta, o que eu sentiria se visse a Lara hoje? A resposta honesta? Nada. Não ódio.
Não amor. Não desejo de vingança. Não saudade. Não satisfação. Apenas, nada. Eu não consigo nem imaginar como seria conversar com ela agora. É como tentar retomar amizade com alguém que já morreu. A Lara, a que eu conheci, não existe mais. E talvez nunca tenha existido de fato. Eu me apaixonei pela versão que ela me vendia. Pelo personagem. Pelo papel que ela interpretava para controlar. O verdadeiro eu estava preso o tempo inteiro, e só saiu quando a máscara dela caiu. E hoje, olhando para trás, eu agradeço por tudo isso ter acontecido. Porque se não tivesse, eu provavelmente estaria preso no ciclo até hoje. Me culpando, duvidando de mim, tentando agradar alguém que nunca seria satisfeita. Às vezes o pior momento da sua vida é o que te joga no caminho certo. Para encerrar, sim, eu sei o que aconteceu com ela. Não porque eu fui atrás. Mas porque a vida tem senso de ironia suficiente para trazer as notícias até mim. Ela e o Diego não ficaram juntos. A reputação dela na faculdade nunca se recuperou. Ela foi cortada de outro projeto importante. A mãe dela a obrigou a trabalhar num estágio que ela odiava. Os amigos dela se afastaram porque tudo era drama. E o mais impactante, ela perdeu completamente o status social que sempre usou para manipular. O poder dela acabou. E sem palco, manipuladores não sabem viver. Mas esse não é o ponto da história. A parte mais importante para mim é: eu não sinto prazer vendo isso. Eu só não me importo mais. Esse é o verdadeiro final feliz. Não é ver ela quebrada. É saber que ela não controla mais nada na minha vida. E eu posso seguir em frente sem carregar nem um pedacinho dela comigo. Obrigado. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar esse desabafo gigantesco. Se essa história ajudou alguém que está vivendo uma situação parecida, então valeu a pena escrever cada linha. E se posso deixar um conselho? Se você precisa implorar por paz, você está no lugar errado. E quando você sai, o mundo finalmente respira com você.